Olá, pessoal! Vamos dar início então a mais uma resolução de exercícios sobre trigonometria e o ciclo trigonométrico. Então, questão 7 nos diz: a expressão seno ao quadrado x sobre 1 menos cosseno de x, em que o cosseno de x é diferente de 1, é igual a... Então, nós precisamos simplificar essa expressão. Então, olha só. Observem que na mesma expressão nós temos seno e cosseno. Nosso objetivo normalmente é que se tenha uma única razão trigonométrica dentro da expressão. Na parte de cima, nós temos a expressão seno ao quadrado de x. Pela relação trigonométrica fundamental, isolando o seno ao quadrado de x, a gente tem que ele é igual a 1 menos o cosseno ao quadrado de x, certo? Então, nós podemos substituir seno ao quadrado de x por 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então, vamos lá. Então, a nossa expressão vai ficar, então, em cima, 1 menos cosseno ao quadrado de x dividido por 1 menos cosseno de x. Então, ainda a parte de cima e de baixo estão diferentes. Porém, se vocês observarem na parte de cima, nós temos uma diferença de 2 quadrados. Ou seja, uma diferença de dois números que são quadrados perfeitos. E nós podemos fatorar essa expressão, como sendo a seguinte: raiz quadrada do primeiro termo, então a raiz quadrada de 1 é 1, e a raiz quadrada do segundo. A raiz quadrada de cosseno ao quadrado é só cosseno. Então, fica o produto da soma pela diferença desses dois termos. Então, esta é a forma fatorada da expressão 1 menos cosseno ao quadrado de x. E embaixo eu fico com 1 menos cosseno x. E agora, olha só, apareceu um termo semelhante multiplicando e dividindo. Então, nós podemos simplificar, sobrando para nós apenas 1 mais o cosseno de x, que é a alternativa C. Demonstra a identidade trigonométrica a seguir. 1 menos cosseno de x dividido por 1 mais cosseno de x é igual a cossecante de x menos a cotangente de x, tudo isto ao quadrado. Bom, para resolver essa identidade trigonométrica, então eu vou partir do segundo membro, aqui da cossecante de x menos cotangente de x ao quadrado. Nós sabemos que cossecante é o inverso de seno. Então, eu vou escrever essa expressão da seguinte maneira: 1 sobre seno de x menos a cotangente é o cosseno dividido pelo seno. Então, cosseno de x dividido pelo seno de x. Tudo isso ao quadrado. Então, eu fiz a substituição. Agora, eu vou resolver esse produto notável, né? Então, é uma diferença de 2 quadrados. Então, fica o quadrado do primeiro termo. Então, 1 sobre seno de x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo. Mais o quadrado do segundo termo. Legal. Agora, vamos abrir essa expressão, simplificando. Então, aqui vai ficar 1 sobre 1 ao quadrado é 1, né? E seno de x ao quadrado é seno ao quadrado de x, menos 2 vezes 1 vezes cosseno x, fica 2 cosseno de x, dividido por seno vezes seno, seno ao quadrado de x, mais cosseno de x ao quadrado fica cosseno ao quadrado de x, dividido, então, pelo seno ao quadrado de x. Percebam que o denominador ele é comum. Então, nós podemos juntar todo mundo no mesmo denominador, que é o seno ao quadrado de x. E a parte de cima, a gente consegue fazer uma fatoração. Por quê? Olha só. Aqui nós temos um número ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. 2 vezes
o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. É basicamente o que nós fizemos aqui, só que somente na parte de cima. Então, fatorando novamente essa expressão, a gente chega que a parte de cima é 1 menos cosseno de x ao quadrado, que é o que nós tínhamos aqui, certo? Por que eu fiz isso? Por que eu voltei? Pelo seguinte, dada a relação trigonométrica fundamental, conforme nós já usamos no primeiro exercício, nós sabemos que seno ao quadrado de x é a mesma coisa que 1 menos o cosseno ao quadrado de x. Ainda não dá para simplificar nada. Mas olha só, vou abrir a parte de cima. 1 menos cosseno de x ao quadrado, todo número ao quadrado é ele vezes ele. Então, é 1 menos cosseno x vezes 1 menos cosseno x. E embaixo, novamente, nós temos a diferença de dois quadrados. O 1 tem raiz quadrada e o cosseno ao quadrado tem raiz quadrada. Então, fica a raiz quadrada do primeiro termo, que é 1, mais a raiz quadrada do segundo termo, que vai ser cosseno x, e aqui vezes 1 menos cosseno x. Então, essa é a regra da fatoração. A diferença de dois quadrados fatorado é o produto da soma pela diferença de dois termos. Feito isso, olha só, 1 menos cosseno x, eu corto com 1 menos cosseno x. Então, sobra apenas 1 menos o cosseno de x, dividido por 1, mais o cosseno de x, conforme nós queríamos demonstrar. Questão 9. Se x e y são dois arcos complementares, então o valor que se equivale à expressão a igual a cosseno x menos cosseno y ao quadrado mais seno x mais seno y ao quadrado é? Então, vamos dar início abrindo esses quadrados. Então, aqui cosseno de x menos cosseno de y ao quadrado fica o quadrado do primeiro termo, menos, porque o sinal é de negativo, 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Aqui é a mesma coisa, só que agora é de mais, né? Então, o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Observem que da maneira como está aqui, a gente precisa dar uma interpretadinha aí para simplificar. Olha só, cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x. Isso é igual a 1, relação trigonométrica fundamental. Aqui também, cosseno ao quadrado de y mais o seno ao quadrado de y também vai dar 1. Então, olha só, com esse pedacinho, este mais esse dá 1. Então, vai sobrar 1 menos 2 cosseno x vezes o cosseno de y, mais cosseno ao quadrado de y mais seno ao quadrado de y é 1 também, mais, e o que sobrou aqui? 2 seno x vezes seno y. Ok? Agora, observem o seguinte. Posso somar aqui 1 mais 1? 2. Como os ângulos são complementares, significa que a soma dos dois dá 90 graus. Nós temos uma relação de que se dois ângulos são complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Então, aqui eu posso pensar o seguinte. Se o cosseno de y, se eu tenho aqui cosseno de y e eles são complementares, então ele é a mesma coisa que o seno de x. Então, de novo, quando dois ângulos são complementares, o cosseno de um é igual ao seno do outro. Então, o cosseno de y é igual ao seno de x. Fiquei com uma expressão que só tem x. Mais 2 vezes, vou deixar aqui o seno de x, e o seno de y é igual ao cosseno de x. Agora, olhem só. Menos 2 cosseno x seno x e mais 2 seno x cosseno x. Essas duas expressões são equivalentes. Uma positiva, uma negativa. Então,
elas se anulam e a minha resposta fica sendo somente 2. Alternativa D. Agora sobre a circunferência trigonométrica. Calcule a medida do côngruo ao arco de menos 80 graus. Então, quando ela é negativo, basta a gente diminuir do 360. Então, 360 menos 80, que vai nos dar, então, 280 graus. Na letra B, é um arco de 7π sobre 3. 7 dividido por 3 dá mais que 2, né? 7 dividido por 3 dá 2,333. Ou seja, ele está além da primeira volta. Quando ele está além da primeira volta, a gente precisa dividir por 360 graus, ou seja, por 2π, e descobrir qual é o resto. Mas para fazer essa divisão, a gente tem que ter denominador comum. Então, como o denominador aqui é 3, eu vou dividir por 6π sobre 3. Por quê? Porque, olha só, o denominador é comum. 6π dividido por 3 é 2π, que é a circunferência toda. Então, eu disse que nós teríamos que dividir por 2π. 6π sobre 3 é equivalente. Quando a gente faz isso, a gente pode resolver a divisão só da parte de cima. Então, 7π dividido por 6π. 7 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 6π é 6π. E sobra como resto 1π. Então, significa que esse arco de 7π sobre 3, ele dá uma volta inteira e mais um pedacinho de 1π. Portanto, a medida do arco côngruo não vai ser 1π, e sim 1π sobre 3, porque eu preciso devolver, então, o denominador. E a última, menos 800. Aqui entra em questão as duas transformações. Ele é negativo e ele passa de 360. Então, eu vou ter que fazer os dois cálculos. Primeiro, eu vou dividir por 360 para trazer ele para a primeira volta. Então, vai dar 2, 2 vezes 360 é 720, e sobra 80. Só que esse 80 graus que sobra, ele é negativo. E aí, nós fazemos o mesmo processo, 360 menos 80, que vai me dar, novamente, 280 graus. Questão 8. Determine as medidas de x, tal que x seja um ângulo de 0 a 360, ou seja, ele está na primeira volta, associado aos vértices dos retângulos. Então, aqui a gente está trabalhando com o conceito de simetria, ok? Então, aqui são os 4 arcos simétricos. Se esse tem 120, aqui está o 180. Então, ele está recuado em 60 graus. Então, aqui, o nosso arco M, ele é de 60 graus. Então, ó, a distância daqui até o eixo é 60. A distância daqui até o eixo é 60. Agora, se eu sei ele no primeiro quadrante, fica fácil achar aqui no terceiro. Para achar no terceiro, é só eu fazer 180 mais 60, que é 240. Então, aqui o ponto P é 240 graus. E aqui no quarto quadrante, a gente faz 360 menos o ângulo. Então, aqui é 300 graus. Já na letra B, a gente tem um arco lá no terceiro quadrante. Como é que eu faço para descobrir ele no primeiro? Então, pensa assim, aqui está o 180, ele passou 30 graus do 180. Então, aqui é 30 graus. Segundo quadrante, eu faço 180 menos o ângulo. Então, no segundo quadrante, ele vale 150 graus. E no quarto quadrante, como nós já fizemos, é 360 menos o ângulo, que vai ser 330. Questão 9. A figura a seguir representa um triângulo equilátero, apesar de não parecer, inscrito na circunferência trigonométrica, com um de seus vértices no ponto 0 e 1. Então, ó, o primeiro vértice está aqui no ponto 0 e 1. 0 para x, 1 para y. Então, os arcos trigonométricos da primeira volta associados aos outros vértices são, respectivamente. Então, olha só, esse vértice está no 90 graus.
90 graus é π sobre 2, certo? Então, aqui nós já eliminamos as alternativas C e E. Se ele é um triângulo equilátero, então ele está dividindo a circunferência em 3 partes. Então, 360 graus dividido em 3 partes significa que cada espaço entre um vértice e o outro tem que ser de 120 graus. Então, se aqui é 90, o próximo vai ser 90 mais 120, que vai ser 210. E o próximo será 210 mais 120, que é 330. Entretanto, olhem só, nas nossas alternativas eles estão em radianos. Então, vamos fazer a conversão. 180 está para π, assim como 210 está para x. Então, eu fico com 180x, que é igual a 210π. Passo dividindo e vou fazer a simplificação. Então, corto zero. 21 e 18 são divisíveis por 3. Então, 21 dividido por 3 é 7. 18 dividido por 3 é 6. Então, nosso segundo ângulo, 7π sobre 6. E para finalizar, faço a mesma coisa com o 330. x, que é igual a 330π, passa dividindo e simplifica. Então, corto zero. E aí, ao realizar a simplificação dividindo por 3 em cima e embaixo, nós chegamos a 11π sobre 6. E aí, claro, nós chegamos aqui no impasse porque nós não temos uma alternativa que bate. Deveria ser a alternativa A, mas por algum motivo o ângulo aqui do meio está incorreto. Mas os 3 ângulos são π sobre 2, 7π sobre 6 e 11π sobre 6. Questão 7. Calcule o valor dessa expressão. Então, aqui é só nós pensarmos no ciclo trigonométrico. Seno de 90. 90 está lá no topo do eixo y, que é o eixo seno. Então, é 1. Cosseno de 180. Os 180 graus no ciclo trigonométrico está do lado negativo do cosseno, menos 1. Mais cosseno de 0 graus está no início do ciclo trigonométrico, vale 1. E o seno de 270 está lá embaixo do eixo do seno, então menos 1. Dividido 0 graus, o seno ele está exatamente no zero. Tangente de 180. Se nós pegarmos a tangente de 180 graus, nós ainda não estudamos a tangente, mas ela é o seno dividido pelo cosseno. O seno de 180 é 0 e o cosseno é menos 1. 0 dividido por menos 1 é 0. O cosseno de 270 também é 0. E o cosseno de 0 é 1. Então, aqui, 1 vezes menos 1 é menos 1. 1 vezes, aqui é vezes, não é mais, menos 1 também é menos 1. 0 vezes 0 é 0, mais 0, 0, mais 1, 1. Então, aqui eu fico com menos 1 mais menos 1. Então, menos 2 dividido por 1, que é menos 2. Questão 8, o ponto P, X e Y pertence à circunferência de raio 1 e é a extremidade de um arco de medida alfa, conforme a figura. Então, o par XY é igual a... Conforme nós estudamos, quando eu tenho um par XY, a coordenada X é o cosseno e a coordenada Y é a coordenada seno. Portanto, a alternativa correta é a alternativa D. E a nossa última questão. Se x é um ângulo entre π e 5π sobre 4, a única sentença verdadeira entre as seguintes é... Então, observem o seguinte. π é 180 graus.
E 5π sobre 4, se você quiser visualizar melhor, você faz 5 vezes 180, que é 900, e divide por 4, que vai dar 225. Então, nós estamos lidando com um ângulo entre 180 e 225 graus. Uma situação mais ou menos assim. Ele está aqui, ó, 225 mais ou menos aqui, e o 180 está aqui. Então, para qualquer valor que eu pegue aqui, ele pode ir se juntando cada vez mais aqui. Ele vai bater cada vez mais negativo no cosseno e cada vez mais alto no seno. Então, à medida que eu diminuo esse ângulo aqui, ó, ele vai batendo cada vez mais negativo no cosseno e cada vez mais alto aqui no seno. Então, o valor do cosseno é sempre menor do que o valor do seno. Portanto, a alternativa correta vai ser a alternativa B.